Estamos aqui na Santa Casa com o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Utinga, Marcos Araújo. Agora, presidente, de todos esses desafios que você colocou nos primeiros meses, quais foram os principais durante os primeiros anos da nova gestão? Confiança e credibilidade nas pessoas. Não há outro sinônimo para isso. Ou seja, nós precisamos resgatar não só a Santa Casa no sentido de credibilidade, de entender que é uma instituição a única para atender a todo mundo, e por isso tinha que passar por uma credibilidade das pessoas que estavam aqui e a confiança nisso. E na época eu lembro muito bem que nós fizemos várias ações como o Amigo Doador, realizando eventos aqui com o asilo, fazendo parceria para ceder o espaço, vendendo rifa, para que a gente pudesse complementar. Agora é importante também a gente ressaltar que a partir de janeiro de 2017, não digo janeiro especificamente, porque em janeiro ainda a gente passou muita dificuldade, mas em fevereiro a gente já iniciou uma levantada, não só pelas ações sociais que à época eles lembram que foram feitas, mas principalmente que houve nesse abraço da Santa Casa uma doação importantíssima por parte do Araújo, para que a gente pudesse honrar pelo menos o mês de dezembro, nem era o 13º, era a segunda parcela do 13º, em dezembro. E aí iniciou-se um convênio, né, mais uma documentação no sentido de que havia um repasse da prefeitura para que a gente pudesse continuar honrando, o suficiente para honrar. Então o que nós fizemos? Planejamento. E isso passa não só pela diretoria, mas principalmente pelos funcionários da época. E aí eu gosto sempre de ressaltar as pessoas nesse sentido. Na época era o Marcos, que estava aqui, o Marquinhos, né, conhecido como Marquinhos, hoje, se não me engano, está nascidos, que estava administrando aqui e com a experiência dele dizendo, olha, o caminho é esse, mas ele mesmo falava na época, a gente sabe os caminhos que a gente tem que traçar, mas o problema é as pedras que estão nesse caminho, que dificultam, que atrasam. Então vai ter que usar de muita credibilidade. E ele usou da dele, a diretoria na época usou da dele para poder convencer, principalmente os fornecedores que não queriam vender para a Santa Casa absolutamente nada, que não fosse pago antecipado. Então isso é muito difícil. Se eu não tenho para honrar o compromisso, você pede para eu antecipar o pagamento, é quase que impossível. Então nós temos que dizer, não, confia, a gente vai honrar. E aí, claro, passou por toda uma administração, algumas coisas precisaram ser ajustadas, seja com os médicos, seja quando eu digo médicos, é o corpo clínico à época, os próprios funcionários, uma readequação dentro da realidade que a gente estava vivendo. Então, assim, se eu disser para você, mas qual é o específico? Não há um específico. O específico é confiança e credibilidade. Isso você só conquista ao longo do tempo. Não há outra forma. Porque para criar uma situação, ela leva anos. Para descreditar daquilo tudo que foi feito, é questão de segundos, né? Muitas vezes a pessoa vai lá, fala aquela besteira, desmonta tudo aquilo que você levou anos para conquistar. Mas graças a Deus, o povo de Jacutinga percebeu isso. Percebeu. E a manutenção por parte do município, na manutenção do pagamento certo, na data correta, os funcionários também foram encampando a luta. Primeiro que não havia outro lugar para trabalhar, então tinham que trabalhar. Nós não tínhamos condições de dispensar ninguém porque nós tínhamos como pagar. Então assim, é quase uma situação assim, vamos ficar. Mas as pessoas só encampam essa luta porque estão vendo lá no finalzinho do túnel uma luz, que é aquilo, pô, vou ter receber em fevereiro. Poxa, agora eu recebi o dezembro que estava atrasado. Pô, recebi março, opa, agora eu recebi o 13º, opa, recebi abril, agora eu recebi janeiro. Pronto. Então, opa, agora inicia-se, né? Então, assim, por isso que não há nada que é construído sozinho. Então, por isso que eu gosto de enumerar ou nominar, porque tudo feito em equipe. Seja com o Renan, hoje com a doutora Miriam também no jurídico, comigo, com toda a diretoria que passou, com todas as pessoas que trabalham aqui, as que já trabalharam, tudo é feito em conjunto. Porque se essa engrenagem ficar faltando dente, a um determinado tempo ela vai aparecer essa falha, né? E aí é que pode ruir todo o trabalho, né? Essa questão, Marcos, de recuperar a credibilidade financeira da Santa Casa, parcelar dívidas, reorganizar a casa, isso mostra o reflexo de que tipo de gestão que a Santa Casa começou a ter? A gestão começa a ter a partir do momento que, por exemplo, o prefeito municipal Araújo, na época, foi até Brasília, eu fui junto com ele. Na época, quem mais esteve junto comigo, eu salvo engano, o José Aldo também teve, não tenho muita certeza. Nós fomos conversar com o superintendente da Caixa Econômica Federal, dizer para ele, olha, os empréstimos estão aí, não tem como negar. Só não sabemos qual o real motivo que eles foram feitos.
Aí lá constava qual que era. Um era para ampliação, o outro era para pagamento do FGTS, ou seja, nós tínhamos 1,5 milhão de dívidas que não foram pagas, mas que o dinheiro emprestado para pagar à época, que era em torno de 500 mil, então, ou seja, nós tínhamos 500 mil que pegamos emprestado, que virou 1,5 milhão praticamente de dívida, entre salários e tudo mais. Nós precisamos parcelar isso. E nós não tínhamos crédito para parcelar. A Caixa Econômica não aceitava emprestar, porque assim, vou emprestar de novo, né? Vocês não cumpriram com aquilo que foi acordado. Então, é por isso que eu digo, o prefeito foi junto conosco, sentamos em frente ao superintendente. O Araújo utilizou da influência que tem, e isso é muito importante, que todos saibam disso, e disse, olha, não há outro hospital. Se eu não conseguir fazer esse hospital sobreviver, nós vamos ter problemas seríssimos, seja o atendimento do SUS, seja particular, ou seja, na época eu lembro bem, eu sei que não é bem assim, mas na época eu lembro bem que ele disse assim, ele não vai nascer mais cidadão jabotinense. Ele pode nascer em qualquer outro lugar, mas na Santa Casa não vai porque vai fechar. E aí a Caixa acabou aprovando para a gente o parcelamento, claro, com juros e tudo, dos quais, salvo engano, nesse último prestação de contas, estava faltando, eu não sei precisar, mas em torno de 4 ou 5 mil reais de uma dívida que já estava em quase 1 milhão, 900 e poucos mil, só com FGTS. Ou seja, hoje, todos os trabalhadores da Santa Casa, nós estamos em torno de 76, todos têm um depósito mensalmente no seu FGTS, além do depósito anterior, tudo isso foi parcelado, então não há dívida nenhuma trabalhista. Nós tínhamos ações pendentes trabalhistas também, e fazendo com que a gente conseguisse ir respirando, né? Sem com isso deixar de fazer o atendimento com a população e ir evoluindo, né? Ir evoluindo aos poucos, mas assim, para você ver que ao longo de praticamente 8 anos para saldar uma dívida que foi feita sem a gente conseguir entender bem e aqui não estou querendo nem vou procurar o culpado, porque o importante para mim é resolver o problema. A questão do culpado não, o povo no modo geral sabe quem é, né? Então não precisa ficar dizendo, é só imaginar o que era para o que é e o que está mantendo. Portanto, o importante é resolver a instituição, acabou alguns dos problemas, outros surgiram no meio do caminho, mas isso é administração, é planejamento, administração, as pessoas terem aqui mesmo como algo importante na manutenção da vida delas como funcionários, fazendo parte dessa equipe, tendo uma gestão. Eu acho que o mais importante também, volta a frisar isso, credibilidade. Se você não tem credibilidade, ninguém acredita. Então tem que ter credibilidade. E é isso que fez a gente ir caminhando.